Olá, Olá, bom dia. hoje vamos conversar um pouco sobre violência de género e empoderamento. E a Cíntia de Paula é presidente da Casa do Brasil em Lisboa e parceira no projeto Rede Pares, Violência de Género e Empoderamento. E gostaríamos de saber em que medida é que, para as mulheres migrantes, o tema da violência de género e o seu empoderamento enquanto mulheres migrantes, ainda é relevante nos dias de hoje. Olá, bom dia, muito obrigada. Antes de mais, por ter participado desse importante projeto que tratou de temas tão importantes como a violência de gênero e essa intersecção do que é ser uma mulher migrante também, não só a questão de sermos mulheres, né? Trabalhar esse tema para nós é fundamental, sobretudo porque quando migramos, nos descobrimos com outras vulnerabilidades, né? Não só as que são causadas pelo machismo e pelo patriarcado, no caso de sermos mulheres, e todas as violências que sofremos, desde o assédio, a violência doméstica e tantas outras. Na imigração, muitas vezes, essas múltiplas violências se somam com outras questões, como a discriminação, a xenofobia, também, muitas vezes, o racismo, e para nós é muito importante falar sobre isso. É muito importante, por exemplo, em outras questões, pensarmos essa mulher migrante também no seu isolamento, né? Se muitas vezes, quando vivenciamos situações de violência, estamos só quando falamos de mulheres migrantes, isso também é fundamental de colocarmos. E olhar essa mulher nos seus múltiplos marcadores, né? Não só não falamos tanto no projeto, mas também é importante outras questões como até orientação sexual e identidade de gênero. E para nós é fundamental olharmos essas mulheres nas suas múltiplas vivências no deslocamento, nessa desterritorialização, quando nos encontramos num país que não é o nosso. Por exemplo, no caso da violência doméstica, muitas vezes acompanhamos situações em que os agressores utilizam do fato de ser migrante e até os preconceitos associados, por exemplo, no caso da mulher brasileira e os múltiplos estereótipos que ainda temos sobre essas mulheres, e assistimos muitas vezes, obviamente que não é por isso, mas muita da violência psicológica nisso também. Ah, você é brasileira, é claro que você está me traindo, é claro que você está dando moral para outros homens, então eu pratico a violência contigo. E é importante pensar que não é só ser mulher, depois esses marcadores também levam a outros tipos de violência. No caso das múltiplas discriminações, o que nós acompanhamos muitas vezes processos de discriminação e de preconceito, até no acesso aos serviços, por exemplo, que prestam apoio a essas mulheres. E muitas vezes vão fazer queixa, por exemplo, à polícia, uma mulher brasileira, e houve questões associadas a esses estereótipos. Então, o que acresce as vulnerabilidades dessas mulheres. E é muito importante falarmos sobre isso, né? Porque pode acrescentar outras vulnerabilidades a essas mulheres o fato da imigração. E aqui também não podemos esquecer mulheres que não falam a língua portuguesa, por exemplo, e nesse caso também é fundamental olharmos com essa lente da imigração, que fica muito mais difícil, muitas vezes, compreender as leis do país, compreender que pode ter ajuda e até quando procura os serviços não ter essa sensibilidade de acolher essa mulher e procurar outros mecanismos, por exemplo, a nível da mediação e da língua, por exemplo, né? Não só falando das falantes de língua portuguesa, mas também de outras mulheres imigrantes. Sem dúvida. Mas no caso específico das mulheres provenientes do Brasil, a questão da língua aparentemente não se coloca, porque estamos a falar português. Mas, ao que parece, a experiência não é bem assim. Quero partilhar um pouco a sua experiência nessa área, como é que as mulheres migrantes também encontram algumas dificuldades ou barreiras, também a nível da língua e de como é que, do entendimento da natureza dos serviços ou da linguagem específica dos serviços. Sim, é muito interessante essa questão, né? Porque quando nós chegamos e vimos do Brasil, uma das questões fala, é um país com a mesma língua, até a escolha do país vem muito baseada nessa facilidade num primeiro momento, né? Mas de fato o que nós acompanhamos é que não funciona assim.
Claro que temos muito mais vantagens do que de outras mulheres falantes de outras línguas que não seja a portuguesa, mas depois, a nível da integração na sociedade, isso não é tão fácil e podemos abordar várias questões. Há um debate muito importante que temos feito sobre o preconceito linguístico, que muitas vezes está na base desses entraves aos acessos. Por exemplo, temos vivido nas universidades, isso tem sido algo muito chocante para nós nos últimos anos, porque era suposto que as universidades fossem um lugar de troca, de acolhimento, de multiplicidade, de troca cultural e intelectual em várias questões. E o fato é que nós temos vivido muito preconceito, muitas vezes ouvimos que não falamos português, ou que se fala errado, ou que não é para escrever com as variantes do português de outros países, não só do Brasil. E muitas vezes, quando procuramos os serviços públicos, também ouvimos preconceitos acerca da nossa linguagem. E pronto, aqui há muitas coisas que podemos debater sobre isso, mas está muito associada ainda ao processo de colonização, né? Essa ideia ainda colonizadora, que as ex-colônias não são civilizadas, ou que vem de nós não está correto, né? E aqui ainda é preciso fazermos um processo decolonizador, que eu acho que o feminismo decolonial aqui é muito importante para nós olharmos essas explicar vivências. Um pouco esse conceito, porque é novo para muitas pessoas e ainda Portugal, como é um país que tem a história que tem e da qual não se pode desviar, mas como é que Portugal pode enfrentar este seu passado colonial e o que é que as gerações de hoje podem aprender com o passado para não voltar a acontecer ou para minimizar e contrapor, mais do que minimizar, contrapor e transformar esse nosso passado? Sim, antes de mais, eu acho que é importante pensarmos que a colonização ela não ficou com o fim das ex-colônias, né? E aqui quando falamos, e há vários autores e autoras que vêm debater esse tema, a Vergé é uma que eu gosto bastante, porque traz, sobretudo, essa visão, e tantas outras da América Latina, que também nos traz essas questões, que descolonizar não decolonizou a mente e os comportamentos e as políticas e tudo, né? Imagina. E aqui é fundamental nós olharmos para isso, ou seja, as consequências desse processo, ela ainda está hoje. Por exemplo, a própria reconstrução da história de Portugal, né? Ao falarmos em descobrimentos, e na verdade não foram descobrimentos, né? Foram navegações, enfim, há muitos outros temas que podemos no nosso cotidiano também repensar esses processos, né? E recontar a história, já existiam pessoas, e não só, e a própria valorização dos outros, do sul global, dos países que foram alvo da colonização. Acho que é muito interessante desconstruirmos essas questões dessa existência e da valorização também dessas culturas. Né? Acho que é fundamental. E especificamente sobre as mulheres, o que é que esta ideologia da decolonização o que é que nos traz de novo para compreendermos a realidade perspectivada pelas mulheres também nesta dimensão? Sobretudo, no caso, por exemplo, das mulheres brasileiras, há aqui ainda uma ideia de um corpo disponível, né? Que nós podemos ter muitas reflexões além do machismo, mas, sobretudo, o próprio processo de escravização no Brasil e nas ex-colônias da África também, a própria forma como essa mulher, na altura escravizada, também indígena, no Brasil, no caso, como esse corpo foi violado, utilizado, descartado, né? E o quanto que hoje a gente ainda assiste isso, né? Hoje essa mulher migrante, tanto do Brasil quanto também das ex-colônias, é vista como um corpo de utilização. Por exemplo, se nós olharmos tanto nos serviços, onde essas pessoas ocupam os espaços e o trabalho onde estão, se nós olharmos, a maioria das mulheres migrantes das ex-colônias da África estão onde? Nos serviços, na limpeza, ou seja, esse corpo sempre serviu, né? E no caso das mulheres brasileiras também, mas noutras ocupações de espaço, mas aqui muito especificamente esse corpo hipersexualizado,
né? Esse corpo que eu posso tocar, esse corpo que muitas vezes eu justifico um assédio por ser uma mulher brasileira, é muito quente, está disponível. E aqui, quando falamos das múltiplas discriminações e da violência de gênero, é fundamental desconstruirmos esses estereótipos que depois levam aos preconceitos e às múltiplas discriminações. E aqui é muito importante, porque o que nós assistimos, somos a maior comunidade imigrante em Portugal, maioritariamente feminina, cerca de 60%, varia entre 59, 61 e 62, ano após ano, e é muito presente, e está muito presente nos serviços como restauração, comércio. Há também aqui a não reconhecimento dessas competências profissionais dessas mulheres que, na sua maioria, são qualificadas de nível superior e não conseguem entrar no mercado de trabalho qualificado. Também é importante pensarmos o porquê. Por que essas vagas estão tão reservadas nos trabalhos mais precários, menos pago, e que não ocupam, não conseguem adentrar de forma igualitária com outras nacionalidades, sobretudo quando falamos da Europa ou do Norte, né, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, de países que são considerados mais desenvolvidos. Também não gosto dessa expressão, mas vou usá-la aqui. E é muito importante depois, nos relatos que nós acompanhamos todos os dias, essa violência verbal também é importante de falarmos, que vem desde quando vai no serviço público ou dentro das próprias famílias, nas relações, por exemplo, dos casamentos binacionais. Isso é muito presente, as brincadeiras, das entidades empregadoras, da ocupação do espaço público. Nós temos muitos relatos, mesmo, infelizmente, são muitos dessas piadas dentro das universidades, dos próprios professores e colegas, por exemplo. As brasileiras, claro que vêm aqui para roubar marido. Claro que são todas trabalhadoras sexuais, com todo respeito ao trabalho sexual. E aqui é muito, ainda precisamos muito falar sobre isso, de que forma afeta até a nível da saúde mental dessas mulheres. A gente não pode deixar de considerar essa questão, porque na nossa experiência diária, essas microviolências se somam depois à situação de precariedade, muitas vezes de trabalho, a dificuldade na habitação. Isso, antes desse problema de habitação que nós vivemos atualmente, já vivíamos de outras formas, sobretudo as mulheres brasileiras, muita negação do arrendamento. E muitas vezes, quando uma mulher brasileira ainda liga, e sempre foi assim, infelizmente, não, eu não alugo esse quarto para brasileira. Ou já está alugado. Então, o impedimento de um acesso a um direito, a habitação é um direito. E basear os preconceitos só por conta de uma nacionalidade, porque eu suponho que essa mulher vai fazer da minha casa uma casa de alterne, é muito grave, porque está baseado em questões que não são reais. E depois, em inúmeros outros lugares, o assédio laboral, por exemplo, o assédio no trabalho sexual, é muito comum. Muitas vezes temos muitas queixas de mulheres que nos contam o que ouvem dos patrões ainda, dessa questão do toque no corpo, ou muitas vezes até de mesmo o assédio se efetivar nessa justificativa. Mas você é brasileira e as brasileiras gostam disso. E é muito, muito grave. Isso condiciona, obviamente, a nossa liberdade e a nossa vida, né? A literatura recente, e isso interessa-nos bastante, tem-nos referido que as associações de autorrepresentantes são aquelas que têm o maior potencial de integração da população que representam nos países de acolhimento. Quer comentar esta o que é que faz a Casa do Brasil em Lisboa? Aí de mim falo. Exato. Sim, de fato, eu sou uma eterna defensora do movimento associativo, né? Então, para mim, essa questão é muito, muito cara. Sobretudo porque essa questão da autorrepresentação, ela é fundamental, mas ela não pode ficar só no trabalho direto com as pessoas. Eu acho que ela é também fundamental por todo o trabalho de advocacy que realiza, né? E de diálogo com o poder local, de diálogo com as políticas públicas, não só com as pessoas imigrantes. Eu acho que aqui está o nosso grande desafio do movimento associativo, porque muitas vezes nossa demanda de trabalho é muito grande,
sobretudo pela autorrepresentação, né? Pessoas migrantes e mulheres, no meu caso, a Casa do Brasil é composta por 90% de mulheres, e o que é muito interessante, e é um processo natural. E o nosso atendimento também é cerca de mais de 75% de mulheres que nos procuram, mas é aberta a homens e mulheres e também a outras nacionalidades, mas isso é um fato curioso. E aqui, eu acho que é fundamental essa questão, que sejam autorrepresentadas, mas que não se feche nisso, porque não é só darmos conta do trabalho diário, dos processos das denúncias de violência, das denúncias de discriminação, dos processos da burocracia do que é ser imigrante, né? Quando nascemos para um novo país, as documentações, o acesso à saúde, o acesso ao emprego, enfim. Mas o que também, enquanto pessoas ativistas dessas áreas, podemos fazer para a transformação social? E eu acho que aqui é o ponto fundamental que nós temos que refletir do movimento associativo. Nossa vida, todo mundo sabe, é dura, vivemos sempre com escassos recursos e muito trabalho, porque também as pessoas reconhecem esse lugar para a procura de ajuda, e que bom que é assim, mas não podemos ficar aí. Eu acho que é fundamental que as problemáticas que as pessoas nos trazem, que as mulheres migrantes nos trazem, também reflitam depois nos diferentes governos que vamos transitando, mas que faça também esse trabalho de reconhecimento do que está mal, de propostas do que se pode mudar nesse diálogo constante. E eu também acredito muito nas políticas locais, e aqui eu acho que é muito importante, porque muitas vezes as associações elas estão muito localizadas, né, no território, algumas a nível nacional, mas geralmente estão muito focadas nos seus territórios. E pensando nessa questão, que eu também acho que é positiva, nesse agir muito localmente, esse diálogo com as cidades, com o bairro, com a junta de freguesia, com as outras organizações que também pertencem ao próprio território, porque unir forças e também a não duplicação, né, estar em constante diálogo, pertencer às redes locais. No caso da Casa do Brasil, que tem um trabalho em muitas áreas, nós trabalhamos desde o emprego, as questões de gênero, a cultura, a regularização, mesmo muito a sensibilização, o combate ao discurso de ódio. Atualmente nós temos um projeto muito focado nessa área das fake news e do combate ao discurso de ódio, e também da importância da reconstrução do discurso sobre a imigração, das questões de sensibilizar para o que traz de positivo, enfim. Aqui nós temos várias frentes de trabalho, mas não deixamos de lado o diálogo constante com as políticas públicas, porque senão estamos só a apagar fogo. Então é fundamental essa intervenção direta. Que mensagem é que a Cíntia deixaria para as mulheres migrantes nos dias de hoje e para o contexto português? Sim, eu acho que aqui podemos olhar de várias óticas. Primeiro, sempre que tiver uma questão, não ter medo do seu estatuto migratório. Porque muitas vezes o que acontece com as mulheres migrantes, seja numa situação de violência, seja numa vivência de discriminação ou de negativa do acesso aos seus direitos, o fato, por exemplo, de ainda não estarem regularizadas faz com que elas não procurem ou não denunciem essas situações. E aqui eu acho que é o ponto número 1. Ninguém é ilegal, né? E eu acho que migrar é um direito, e sempre que vivenciar essas questões, procurar uma associação de imigrantes ou o Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, buscar no território, sempre que chega, onde são os pontos de ajuda. Porque outras pessoas já fizeram esse caminho, e a troca, a partilha e também buscar nos seus pares como resolver essas questões é fundamental para o nosso acolhimento e para a nossa integração. Acho que aí é fundamental. E depois, eu acredito também muito, claro, nem todas as pessoas têm que ser ativistas, mas pertencer sempre aos coletivos, não só às associações. Tem se criado, e na comunidade brasileira, o que é muito interessante, muitos coletivos de diversos temas, desde o feminismo, a luta antirracista, a habitação, a cultura, há várias questões. Também é uma forma importante nessa fase, sobretudo muitas vezes de grande solidão, de buscar também como pertencer e como estar nesse lugar. E por fim, acho que tentar sempre saber dos seus direitos.
de diferentes formas. Hoje em dia a internet também nos apoia muito nisso, mas tomar cuidado, porque também há muita coisa na internet que não é real, sobretudo quando tratamos de imigração. Infelizmente, vivemos aqui na comunidade brasileira um grande problema em relação a isso, que proliferaram os youtubers e instagramers com falsas informações e que muitas vezes dão expectativas irreais da vida em Portugal para essas mulheres. E aqui eu foco muito nas mulheres, porque depois, quando chegam, vivenciam esse acréscimo de vulnerabilidade do ser uma mulher migrante, de ser mulher, de ser migrante, de ser uma mulher negra, por exemplo, ou lésbica, e tantas outras questões que depois vai se somando nessa chegada em Portugal. E aqui é importante essa organização, essa buscar informações positivas, e daqui, no caso, positivas seriam informações reais nos órgãos oficiais, nas associações, no consulado, enfim, nesses espaços de confiança. Eu acho que aqui é fundamental. Cíntia, muito obrigada. Obrigada eu. Com muito gosto que temos esta entrevista consigo e que tudo de bom para a Casa do Brasil em Lisboa. Obrigada, e para nós também. E para vocês. Muito obrigada.